boa tarde a todos. Daremos início hoje ao nosso ciclo Tarde de Pesquisas Migratórias com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, apresentando as pesquisas relacionadas às migrações. Então, desde 2003, o Acnur ele implementa a cátedra, né, em cooperação com alguns centros universitários nacionais, e as cátedras, como a nossa aqui da UERJ, né, ela desenvolve iniciativas e ações importantíssimas para as populações refugiadas e a integração desses grupos, né? Então, o caso, por exemplo, do ensino de língua portuguesa, de cotas para refugiados nas pós-graduações e graduações das universidades, né? Então, aqui na UERJ, por exemplo, nós temos curso de língua portuguesa para esses refugiados. Então, com esse ciclo, nós queremos divulgar, né, objetivamos divulgar a pesquisa, né, os projetos de pesquisa e extensão dos docentes membros da cátedra da UERJ e também de outras cátedras do Brasil, né, criando uma interlocução sobre temas de máxima relevância para a nossa sociedade, como, no caso, é o tema dessas populações deslocadas, desses refugiados. Então, eu acho que vale ressaltar também a interdisciplinaridade das cátedras, que possibilita a ampliação e o enriquecimento das pesquisas e das trocas entre diferentes pesquisadores de diversos institutos vinculados ao tema do refúgio. Então, nós estamos fazendo aqui essa parceria, provisoriamente, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UERJ, com o Laboratório de Estudos de Migração, aqui também da UERJ, e iniciamos com um tema muito pertinente e emergencial, que é o tema de saúde dos refugiados, em um momento em que vivemos de pandemia. Então, se categorizar vidas em situações calamitosas já é algo inadmissível, em situação de pandemia, teoricamente, as portas jamais deveriam fechar, pelo menos no que tange a matéria de acordos e convenções internacionais dos refugiados, né? Entretanto, a emergência sanitária, muitas vezes, ela só fez demonstrar, principalmente aqui nos nossos países, na América Latina, o quanto o vírus não é democrático, né? Ao contrário do que muitos pensavam no início, quando ele atinge populações mais pobres, e nisso estão incluídos os migrantes, né, os solicitantes de asilo político e todos aqueles deslocados por desastres ambientais, pela violência que assola muitos países, excluídos de todos os direitos, especialmente os de saúde pública, né? Então, o muro epidemiológico, ele se une aos muros humanos e materiais para compor mais uma barreira às migrações, que agora também é vista como corpos doentes que contaminam as fronteiras. Então, as políticas de segurança nacional, em meio à pandemia, elas impedem a mobilidade de forma ainda mais eficaz, mas, por outro lado, muitas vezes também atendem a interesses específicos quando selecionam, por exemplo, trabalhadores que são úteis e indispensáveis a alguns setores das economias, porque nós sabemos que hoje, em vários países, sem a mão de obra imigrante, muitas economias teriam paralisado, teriam parado. Então, hoje nós vamos tratar um pouco dessa questão da imigração, né, do refúgio e da saúde, um tema tão caro. E eu vou dar as bem-vindas, né, ao William Torres, que é o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio, do Acnur, que está aqui no nosso evento, na abertura, né, desse ciclo, e agradecer muito a presença, né, a gente sabe da agenda ocupada, né, que
nesse mundo virtual principalmente. Então, William, obrigada por estar aqui com a gente nessa tarde, e passo a palavra para você. Só voltando essa parte que eu tinha. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, poder estar aqui no evento da Cátedra. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello é um projeto importantíssimo para a Acnur, tem trazido elementos importantes da academia para a nossa atividade do dia a dia e colaborado muito com o acolhimento de refugiados no Brasil, né? Vale lembrar que o trabalho do Acnur aqui no Brasil tem tido muitas atividades na região norte, onde tem a fronteira com a Venezuela. Dali, um número imenso de venezuelanos que tem chegado, né, principalmente por conta da grave generalizada violação de direitos humanos, e a gente não consegue estar em todos os lugares, né? O Acnur não tem como fazer esse acolhimento adequado em todos os estados do Brasil. Então, as universidades têm colaborado e têm nos ajudado muito com esse acolhimento, né? Seja pelo projeto de extensão, seja pelos cursos de português, ou mesmo pela pesquisa, o ensino, né? A possibilidade do refugiado estar nas universidades. Isso tudo tem colaborado bastante com o acolhimento, de fato. Hoje são 27 universidades que fazem parte da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Somos bastante afortunados de ter essa rede tão grande, com professores altamente capacitados, com alunos interessadíssimos, né, no tema, e interessadíssimos também em fazer esse trabalho, né, esse trabalho que é diário, que é um trabalho de acolhimento, que é um trabalho de ajuda mesmo ao próximo. Né, então ficamos muito contentes, né, e esse ciclo de debates tem tudo para acrescentar. Acho que o tema de refúgio e saúde é importantíssimo, né? Poder pensar o desenvolvimento dessas questões, pensar o acesso à saúde nesse momento de pandemia é de fato bastante importante. Então eu agradeço bastante, né, o contato de vocês, eu agradeço por poder estar aqui, né, e ficamos juntos nesse e nos próximos debates. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, William, né? Espero que essa parceria perdure por muito tempo, né? E sempre, eu acho que a UERJ é uma universidade pública, né? Ensino gratuito de qualidade e com muitos projetos de extensão voltada para as comunidades, para as populações vulneráveis, né? E o objetivo sempre é esse, né? Do acolhimento ao outro, né? Seja esse outro de que lugar for, de que religião, de que enfim, a sua crença, a sua origem, né? Estamos aqui, eu acho que para além do ensino, para além da pesquisa, esse espaço de acolhimento, né? Então, já que você mencionou estudantes, né, cada vez mais interessados no tema, eu vou convidar aqui a outra coordenadora, mediadora da palestra de hoje, né, que é a Bianca Dias, que é a minha orientanda, bolsista do Labime, aluna de graduação do curso de História, que está desenvolvendo, bolsista do projeto de refugiados, projeto de extensão, e que está desenvolvendo também uma monografia sobre migrações forçadas na América Central. Bianca vai dar continuidade aqui à nossa atividade. Bianca, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Bianca Dias, como a professora falou, aluna de graduação da UERJ e bolsista voluntária no Labime. Bom, eu gostaria de dar início ao Tarde de Pesquisas Migratórias com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, hoje com a presença muito especial do professor convidado, Eduardo Feinstein. Professor, é um prazer em tê-lo conosco. Obrigada pela disponibilidade, pela participação. E antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do nosso palestrante. O professor Eduardo Feinstein é doutor em epidemiologia pela Johns Hopkins University, dos Estados Unidos, é docente do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da UERJ, é professor associado já aprovado por banca para professor titular e integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva, IMS e Alimentação, e Nutrição e Saúde, INU. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, de 2015 a 2018. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Foi vice-presidente da Aliança de Associação de Saúde Pública das Américas, de 2016 a 2018. E atualmente integra a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, UERJ. Coordena as seguintes iniciativas acadêmicas: Rede de Pesquisas Pró-Saúde, Determinantes Sociais da Saúde, Centro Brasil de Saúde Global e Programa Agenda 2030 na UERJ. Atua nas seguintes áreas temáticas: Rede de Pesquisas Pró-Saúde, Determinantes Sociais da Saúde, Epidemiologia das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Saúde da Mulher, Saúde do Refugiado e Métodos Epidemiológicos. E eu gostaria de destacar 2 projetos do professor. Um primeiro que já se encerrou, de 2017 a 2019, Perfil, Trajetórias e Saúde de Solicitantes de Refúgio atendidos pela Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, e também um projeto Consolidação e Expansão da Infraestrutura da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UERJ, Migrações Forçadas, Refúgio e Refugiados, que está em vigência desde o ano de 2019. E eu também gostaria de pontuar uma de suas publicações mais recentes na revista online de saúde coletiva FICES, com o tema Pandemia de Covid-19 e a Saúde dos Refugiados no Brasil. Com a palavra, professor Eduardo Feinstein. O microfone está desligado, professor. Já está ligado e comentei que eu nem me lembrava de várias dessas coisas. Enfim, obrigado. Agradeço muito a Érica, nossa nova, recentemente eleita coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UERJ, por me honrar com a abertura desse processo de debates que sentimos falta na cátedra. Nós já fizemos seminários internos com os alunos, basicamente, e docentes também, durante 2 anos consecutivos, mas era um evento anual e de economia doméstica. Érica entra trazendo a vibração, o entusiasmo, a iniciativa que ela tem na sua origem, do Laboratório de Estudos de Migração, para a cátedra, e já propõe, então, que essa atividade seja regular, seja mensal, e que traga integrantes de outras cátedras do Brasil. Isso é muito importante. A gente só tinha contato com essas pessoas, a maioria delas, nos seminários nacionais das cátedras Sérgio Vieira de Mello, também uma vez por ano só. Então, muito obrigado, Érica, muito obrigado a toda essa equipe que te acompanha nesse empreendimento. Eu espero que a gente possa debater e comentar alguns dos aspectos que eu vou apresentar a partir de agora. Então, passando a... foi a divulgação, e eu gostaria de começar dizendo que as migrações forçadas, que são o título que essa área acadêmica hoje tomou forma, e que inclui o refúgio no seu sentido mais técnico, tradicional, legal, mas não se limita ao refúgio, não é de hoje que o fenômeno ocorre. Vejam, em vermelho, nosso Homo sapiens, há mais de 200 mil anos, começou a sair dos seus locais de habitação original, na África. E, ao mesmo tempo, outros hominídeos que conviviam durante alguns milênios com nossos ancestrais, também já tinham feito esforços de se deslocar em direção a outros continentes. Acha-se hoje que foram crises climáticas que motivaram fundamentalmente esse êxodo, escapando da África em direção a terras mais hospitaleiras. Acha-se hoje que foram mudanças climáticas radicais, levando a secas, a fome,
que levaram a esse êxodo da África. É interessante pontuar o fato de que refugiados climáticos, na nossa contemporaneidade, voltam a ser um fenômeno que, se nada for feito, voltará a adquirir dimensões massivas. Mas, continuando, então, pode passar. Existe um conceito mais restrito de refugiado que se originou após a Segunda Guerra Mundial. A Convenção de Genebra resolveu reunir os países para evitar que atrocidades daquele tipo, ocorridos em vários holocaustos, pudessem se repetir. Então, a Convenção de Genebra definiu legalmente o status de refúgio, de refugiado, ou seja, alguém que, temendo ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país, de sua nacionalidade, que não pode, ou em virtude de receio, não quer valer-se da proteção desse país de origem. No tempo em que o Brasil avançava em sua legislação, nos anos 90, e também em seguida, a lei brasileira ampliou essa definição para incluir conflitos armados, violência, violação de direitos humanos, etc. Existem categorias associadas a esse conceito, que são os solicitantes de refúgio, aqueles que já estão lá com aquelas características do refugiado, atravessaram fronteiras internacionais, mas não têm ainda o status legal reconhecido. E o deslocado interno é aquele que também, sofrendo essas situações acima referidas, está deslocado dentro do seu próprio país. Então, próximo. Essa é a situação atual que eu digo são os dados mais recentes, disponíveis. Os dados de 2019 revelam que migrações forçadas ocupavam 1% da população mundial, grosso modo. Esses quase 80 milhões de deslocamentos forçados. E aqui estão os números, vocês estão vendo, da distribuição segundo aquelas categorias: refugiados, 26 milhões, solicitantes de refúgio, 4 milhões, 45 milhões de deslocados internos, e um fenômeno mais recente, com características específicas, que é o êxodo venezuelano, com quase 4 milhões de venezuelanos saídos do seu país. Aqui embaixo eu pontuo que esse número vem aumentando. Ele hoje é o dobro do que era 30 anos atrás. Ele começa a aparecer em faixas etárias mais jovens, não é o caso dos migrantes no Brasil, mas, em geral, quase a metade são pessoas de menos de 18 anos. E ele é um fenômeno que se concentra geograficamente. Então, esses dados de 2019, quase 70% vieram desses 5 países aqui listados. Próximo. Foi no século XXI, na segunda década principalmente, que o fenômeno passou a atingir níveis epidêmicos maiores até, equivalendo em algumas situações maiores do que o ocorrido em razão da Segunda Guerra Mundial. Essas figuras que vocês estão vendo, vocês viram já nos telejornais, nas revistas, são cenas trágicas e que levaram a uma tragédia humanitária em torno de 2015. Foi o ápice disso, não é? No Brasil, os dados mais recentes revelam, nós temos no território nacional 43 mil refugiados e mais de 90 nacionalidades, mas 90% são integrantes do êxodo venezuelano. No Brasil, a maioria de homens e de adultos, então, contrastando um pouco com a prevalência de gente mais jovem em países limítrofes, em geral, dos países de origem. E há casos especiais. Por exemplo, o Brasil emitiu
vistos humanitários, uma categoria que não existia, para os haitianos que eram vítimas de desastres naturais, terremotos terríveis, não é? E que não se enquadravam rigorosamente na categoria definida como refugiados pela Convenção de Genebra. Mas o governo brasileiro, à época, deu um jeitinho e acolheu muitos haitianos que continuam vivendo no Brasil, na sua maioria. E o êxodo venezuelano é um fenômeno ainda mais recente, para o qual houve algum tipo de interesse político do atual governo brasileiro em contribuir para o seu acolhimento. Independente dos interesses, as razões humanitárias vigoraram e devem continuar vigorando, mas claramente houve, por razões geopolíticas, um interesse em abrir também as sessões e acolher e agilizar o acolhimento de venezuelanos migrantes. Próximo. Vejam, esse é um dos nossos alunos fez essa pesquisa no Google Trends, né, que você pode examinar as tendências de pesquisas no Google, né, sobre determinados temas. Então, em português, como refugiados, em inglês e em francês, a gente tem esse pico de interesse em torno de 2015, no ápice da crise, está visível aí para todos, não é? Coincidiu com aquela foto dramática da criança síria afogada e que deu com o corpo na praia, não é? Mas vejam que, em seguida, o interesse de conhecer o assunto, de pesquisar sobre o assunto, não voltou aos níveis originais. Ele continua mantendo um nível mais alto de interesse. Próximo. Isso se refletiu também na produção acadêmica sobre o assunto. O que a gente tem aí é uma pesquisa feita mais especificamente numa base de dados, que é o Medline, PubMed, que, em sua maioria, reúne periódicos da área de saúde, mas reúne também outras áreas do conhecimento, das ciências sociais, apesar do foco principal serem os periódicos do campo da saúde. Então, vejam como é que o número de publicações, e esse tema foi buscado, o assunto, né? A palavra-chave foi buscada no título ou no resumo. Tá? Então, percebam que a produção acadêmica começa a crescer já no século passado, não é? Nas últimas décadas do século passado, vai crescendo vagarosamente, um pouco irregularmente, mas no atual século ela começa a apresentar uma tendência forte de incremento e que então dá esse pico por conta da crise de 2015. Em outras bases de dados, o fenômeno se repete. Próximo. Então, aqui na UERJ, nós, em 2016, está aí uma cópia que eu recuperei lá, fiz uma arqueologia no Google Group da nossa cátedra Sérgio Vieira de Mello, uma mensagem que eu enviei. Eu estava, por conta desse assunto, estava mobilizado e ouvi falar que havia uma coisa chamada Cátedra Sérgio Vieira de Mello. A gente desenvolvia no Instituto de Medicina Social da UERJ interesse na área de saúde global, e o tema do refúgio foi incluído no curso que a gente dá, uma disciplina eletiva na pós-graduação, com ampla divulgação, o tema do refúgio e da saúde dos refugiados. A gente já vinha incluindo esse tema desde 2014 e convidando pessoas, entrando em contato, a gente resolveu começar esforços no sentido da criação na UERJ de uma cátedra Sérgio Vieira de Mello. Se hoje o William comentou sobre 27 cátedras, à época, exatamente 5 anos atrás, era coisa de 15 no máximo. E com uma presença muito fraca da área de saúde, principalmente da área de saúde que quantifica fenômenos,
explora determinantes epidemiológicos dos fenômenos de saúde, isso era praticamente ausente. Então, indo conversar com o pessoal da Caritas, que funciona do outro lado da rua, perto da UERJ, não é? A Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, eu soube que havia outros colegas que já estavam com interesse similar. E a convite da Caritas, e por solicitação da Caritas, já tinham começado a oferecer um curso de português para refugiados, na própria UERJ. Eu conheci alguns desses colegas, principalmente o Bruno, militamos no Conselho Universitário em épocas semelhantes, então me dirigi a ele, a Ana, Karina e a Poliana, para propor uma conversa. Vamos fazer juntos isso, vamos pensar numa proposta para criar na UERJ uma cátedra Sérgio Vieira de Mello, e o resto é história, literalmente, para alegria da Érica, que está no departamento de História. Essa história ela poderia ser escrita melhor, registrada, mas a partir desse e-mail de 5 anos atrás, a gente se conversou, a gente viu que tínhamos ideias totalmente idênticas em relação à importância do tema crescente, ao que poderia ser feito, além do que eles já vinham fazendo e nós já vínhamos fazendo, não é? E assim começamos a rabiscar rascunhos, entramos em contato com o Acnur, tivemos contatos e cumprimos os passos exigidos pelo Acnur para a criação de uma cátedra. A UERJ passou por uma crise séria, não é? Em 2017, todos sabem disso. Essa crise se prolongou, mas a gente reuniu pessoas de várias unidades da UERJ e tivemos, em 2017, um evento de criação com assinatura do convênio formal entre a UERJ e o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O próximo, essas cátedras, como já foi mencionado pela Érica e pelo William, né, era um projeto que já vinha. Ele, na verdade, era uma tentativa de inserir as universidades no esforço humanitário e de vários tipos de acolhimento a refugiados. A ideia foi proposta numa conferência interamericana, mas só colou no Brasil. Só no Brasil é que, até onde eu sei, existem essas estruturas. Não sei se já em outro país o processo teria tido início. Parece que não. Então, vejam, as cátedras, elas funcionam em algum intercâmbio acadêmico, com essa reunião anual. Os coordenadores mantêm contato entre si, trocando ideias, experiências, e assim foi feito por nós também. Para nossa alegria, fomos a primeira cátedra no Rio de Janeiro, que é o segundo estado de destino de solicitantes de refúgio. Em seguida, paulatinamente, foram criadas cátedras na Casa de Rui Barbosa, na Fundação Casa de Rui Barbosa, na Universidade Federal Fluminense e na PUC, do Rio de Janeiro. Então, nós já fizemos atividades em 2019, 2018, já fizemos por conta da Semana do Refúgio, que é em junho, atividades conjuntas com essas cátedras do Rio de Janeiro, e com a colaboração do Museu do Amanhã, e espero que, sob a liderança dinâmica da Érica, a gente volte a fazer esses intercâmbios, pelo menos aqui no Rio, de forma mais ativa. O próximo, por favor. Como eu disse, o tema, a maior parte das cátedras, eu comecei a frequentar reuniões anuais antes mesmo da cátedra da UERJ ter sido oficializada. Eu entrei em contato com as pessoas e fui como olheiro ou como convidado a participar de algumas reuniões nacionais das cátedras. E percebi, então, que a grande maioria
os coordenadores e docentes integrantes das cátedras vinham das áreas de direito internacional, vinham da área de relações internacionais, serviço social e bastante menos de outras áreas. A saúde era especialmente subrepresentada no conjunto das cátedras. E eu, como médico sanitarista, tinha interesse em abrir uma linha de pesquisa no Instituto de Medicina Social e dentro, já no âmbito da cátedra, da UERJ, das relações entre migrações forçadas, refúgio e saúde. E é isso que eu vou comentar agora um pouquinho, e em seguida, não vou me estender demais depois, porque quero dar a chance que a gente converse. E eu possa responder também a dúvidas e comentários da audiência. As questões de saúde relacionadas a migrações forçadas, elas podem ocorrer e ocorrem durante todo o processo migratório, antes, durante e depois da migração. Vejam, antes são pessoas que estão fragilizadas e a saúde faz parte dessa fragilização, não é? E levam elas a buscar uma vida melhor. Então, a motivação da vida melhor, incluindo a saúde, pode ser uma forte motivação para a migração. Durante o processo de migração, os migrantes estão sujeitos a uma série de problemas e de dificuldades que podem afetar a sua saúde. Eles são muitas vezes explorados por traficantes, tráfico de pessoas, eles fazem trajetórias por rotas perigosas, usando meios de transporte frágeis, como barcos, superlotados, ou longas caminhadas em áreas desertas. Então, tudo isso, evidentemente, tem um impacto sobre a saúde. Os problemas específicos de saúde, eles vão depender muito da origem. Existem muitas diferenças entre refugiados que saem da guerra na Síria e refugiados que saem de outros países que não estão em guerra, mas que estão em crises econômicas, por exemplo. As situações de saúde específicas, elas podem variar muito. Tanto que a gente agora prefere, aos poucos, se deu conta, que as pesquisas devem, ao máximo, tentar lidar com nacionalidades específicas, e eu vou chegar lá. Bom, depois da migração, muitas vezes, até que se obtenha a documentação legal de o status de refugiado, os migrantes forçados são forçados a subempregos, a trabalhos precários. Volta e meia aparecem na imprensa notícias de trabalhadores bolivianos em cárcere privado, em oficinas têxteis em São Paulo, em orientais, também em cárcere privado, em lojas, né, lugares de produção de alimentos, de fast food. Isso a exposição à precariedade laboral é um fenômeno que ocorre muito frequentemente. Existem as barreiras culturais. Até que a pessoa domine a língua, né, é um tempo que se leva, um tempo que os migrantes levam, mas a barreira não é só linguística. Existe também uma questão cultural que transcende a barreira da língua, mas gera dificuldade de comunicação e sofrem com a falta de políticas sociais direcionadas a esses grupos vulneráveis. Então, na literatura, é possível identificar esses impactos. Pode haver uma maior ocorrência de doenças infecciosas, de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, obesidade, de transtornos mentais comuns, como depressão, e mais especificamente em aqueles que sofreram violência sexual, torturas, mutilações, situações mais graves e são abarcadas pela expressão de estresse pós-traumático, com consequências mais prolongadas de transtornos mentais. Evidentemente que há grupos que são mais vulneráveis do que outros,
aí estão as crianças, os adolescentes, mulheres, idosos, a população LGBT, sofrem, tem vulnerabilidades adicionais aos homens migrantes adultos, não é mesmo? O próximo, por favor. Eu vou agora, então, mencionar por onde nossa agenda de pesquisa, incluindo alunos e docentes do IMS, tem nossa trajetória. Começando lá para trás, os produtos acadêmicos demoram um tempo para serem, obviamente, pesquisados, elaborados e publicados, né? O tempo de latência é cada vez maior para garantir a qualidade e os bons periódicos. Então, aqui eu vou mostrar alguns dos produtos, alguns concluídos e outros em andamento. Então, a mestranda Raquel Proença, com a colaboração de outros alunos e professores, sob minha orientação e da professora Anete, desenvolveu uma revisão sistemática, uma meta-análise para estudar, revisão sistemática da literatura para estudar a tuberculose nessa população. Revisão sistemática é um método de pesquisa da literatura com regras muito bem definidas e rígidas, e a meta-análise procura consolidar de forma quantitativa as evidências. Mostrou-se uma enorme variedade da prevalência de tuberculose ativa e latente em refugiados. O próximo, uma outra aluna, a Juliana, também com parceria de professores e alunos, fez uma revisão sistemática também sobre o tema da violência sexual em refugiados. Foi publicado em 2019 na revista de Saúde Pública. Próximo. E a gente começou a agir em outras direções também, além da orientação de alunos, e vocês vão ver daqui a pouquinho a lista de teses, dissertações, apresentações em congressos, a gente começou a querer desenvolver também um componente de ativismo na nossa atividade, não é? Bom, uma das primeiras coisas horríveis que o atual governo federal fez, entre tantas, e que se repetem, infelizmente, foi a saída do Brasil de um acordo internacional que se chamou Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular. Já como parte da Agenda 2030, do desenvolvimento sustentável, após a crise e toda aquela tragédia humanitária, muitos países, sob a organização da ONU, não é, resolveram fazer um pacto em que algumas regras fossem definidas e o Brasil assinou. E o governo, uma das primeiras coisas que fez, o atual governo, quando foi empossado, foi retirar o Brasil desse pacto, né? Então nós escrevemos, a professora Anete e eu, para o Museu do Amanhã. Isso foi publicado. Por que o Brasil deveria retornar? Mencionando que, apesar da tradição brasileira em relação à migração ser oscilante, com idas e vindas, com motivações variadas, isso a Érica sabe muito melhor que eu, mas o Brasil já estimulou a migração, por exemplo, de europeus para embranquecer a população brasileira. Essa era uma motivação, não é? Mas houve também outras levas de imigrantes que não eram com essas motivações, e o Brasil avançou em alguns dispositivos legais de proteção. Isso tem antecedentes, e essa tradição humanitária que as relações internacionais do Brasil guardavam, ela foi abandonada, como se vê cada vez mais, pelo atual governo. O próximo. A gente também passou a ser, de alguma forma, nosso grupo conhecido por quem estava envolvido no tema da saúde global
E aqui é um exemplo de um capítulo de livro que a gente elaborou, a professora Anete e eu, para publicação no handbook da Routledge, de saúde global. Então, o tema da migração forçada de saúde ficou... nós fomos encarregados de escrever o capítulo. Próximo. E aí outros alunos se aproximaram e a gente começou a ter esse grupo vinculado à cátedra, mas com uma especificidade dentro do Instituto de Medicina Social, com docentes e alunos de pós-graduação e gradativamente incluindo também alunos de graduação, como vocês verão. Então, esse foi um exemplo, já abordando a complexa situação que a pandemia de Covid-19 trouxe para essa população especialmente vulnerável, publicado na revista de saúde coletiva Physis. Próximo. Próximo, por favor. Bom, nós começamos antes disso, isso. Aqui, apenas para dar uma ideia a vocês, fazendo um voo de pássaro, lá por cima, apresentação de trabalhos de alunos e professores em colaboração nos seminários nacionais da cátedra, no congresso mais abaixo da Rede Unida, que reúne várias entidades de saúde, no seminário interno da cátedra, no outro seminário nacional das cátedras, no congresso, aulas nos cursos da UFRJ e da UERJ, e também nos congressos específicos da saúde coletiva, da Abrasco. Um exemplo é o último trabalho apresentado em 2018, no congresso que a gente chama de Abrascão, que reúne as várias áreas da saúde coletiva. Então, essa é uma amostra de trabalhos apresentados já. Em seguida, por favor, nós temos produções acadêmicas em andamento. Então, aí eu não vou ler para vocês, mas vocês acompanhem a dissertação de mestrado em andamento do Igor, a dissertação de mestrado do Manuel, a segunda, da Yara, a terceira, não, do Igor também, e a Yara é a primeira, o Igor é a terceira, e outra aluna de mestrado também. São 4 dissertações de mestrado, 2 teses de doutorado que estão em andamento. A gente passou a incluir uma tropa de bolsistas de graduação nos projetos, e o primeiro resultado concreto disso é o que está abaixo do slide, um trabalho de conclusão de curso no Instituto de Nutrição, da Tainá, que fez uma revisão do tema relacionada ao tema da nutrição e que deve continuar conosco no mestrado. Próximo, por favor. Então, vejam, como eu mencionei, a pandemia em curso ele tem um impacto nas migrações forçadas de várias maneiras, não é? Existe a migração em busca de tratamento médico, por exemplo, não é? Existe uma vulnerabilidade ampliada pela pandemia no grupo dos migrantes forçados, várias iniciativas de reassentamento de refugiados foram suspensos durante a pandemia, isso aumenta a vulnerabilidade, e existe toda uma onda de racismo e de xenofobia que acontece em função de uma associação falsa entre migrantes e risco epidemiológico. É o outro que traz a doença, que é migrante e que nos ameaça. E o estudo desses fenômenos está prejudicado pela falta de dado rotineiro da nacionalidade nos formulários de notificação desses casos durante a pandemia. É o que fez aí, vocês veem ao lado, uma cópia de uma petição, de uma chamada a uma petição que visa a inclusão do item nacionalidade nos formulários rotineiros durante a pandemia. Então,
São problemas muito sérios que continuam em andamento. Próximo. Então, temos aí a nossa Terra, né? A maioria de vocês não era nascido, mas quando a União Soviética colocou o primeiro homem em órbita da Terra, Yuri Gagarin, ele disse uma coisa: a Terra é azul. Isso ficou marcado, não é? Durante muitos anos como um símbolo do que ele viu lá de cima, e era isso, foi isso que ele viu. Veja, havia durante muitos anos a ideia de que você deveria, então, pensar do ponto de vista global e agir onde você está, agir localmente, né? Esse era um slogan muito apropriado. Agora, a gente deve se perguntar se também a inversão desse slogan não é igualmente apropriado. A gente tem muitas situações locais, não é? Que devem ser pensadas, mas muitas delas não são mais solucionáveis, tendo em vista os caminhos que o mundo tomou, sem que a gente haja globalmente. Então, a dialética entre o local e o global se modificou radicalmente e a gente deve pensar sempre nessas duas dimensões se a gente quer contribuir para que problemas graves da humanidade, e as migrações forçadas é um deles, possa ser equacionado. Próximo. E aqui eu termino agradecendo a oportunidade, me colocando à disposição de todos os colegas e todos os alunos presentes e que depois, imagino que nos 5 continentes vai haver audiência no YouTube, não é? E a gente vai continuar essa conversa. Muito obrigado, Érica, muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigada, professor. Desculpa, Bianca, eu passo para você já para você dar continuidade. Agradeço ao professor Eduardo, né, pela relevância do tema, né, primeiro por estar aqui conosco essa tarde, né, pela importância de trazer esse assunto. Eu acho que podemos trocar, né, com tantas áreas de conhecimento, história, medicina e outros colegas aqui presentes, de diversidades, né, de áreas de conhecimento. E antes de passar para a Bianca, só queria fazer um comentário, né, me chamou muito a atenção sobre essa crise migratória de 2015, porque me faz recordar, né, esse episódio da morte do Aylan Kurdi, do menino turco, que foi uma comoção, né, mas em meio a essa crise, né, no sentido de essa palavra crise, que muitas vezes a gente não analisa também corretamente o que vem a ser uma crise, né, muitas vezes, em tantos momentos não é uma crise, mas é uma emergência, né, quer dizer, selecionar quem deve ou não viver, né, então, mediante mortes de corpos infantis, né, nessa comoção social surge uma solidariedade internacional, mas essa proposta da crise, mesmo assim, ela continua selecionando quem deve entrar ou não, né? Então, eu me lembro que quando houve essa morte, nós chamamos a atenção também para o caso da América Latina, para as crianças mexicanas, como dizendo, é claro que o menino turco não é menos importante, é claro que todos os seres humanos são importantes, mas nós também temos crianças aqui atravessando o deserto do Arizona e morrendo todos os dias de fome, de sede, para poder chegar aos Estados Unidos e, né, ninguém absolutamente nem sequer toca no assunto. Né, como foi preciso que morresse essa criança na Europa para que começasse a se perceber
questões ou temas que já eram latentes e já vinham ocorrendo nesse cenário global há muito tempo, né? Então, eu acho que a gente tem muita informação a trocar, né? Num livro que já está na editora, que eu recentemente terminei, sobre as migrações forçadas no governo de Donald Trump, existem várias denúncias às violações sistemáticas aos direitos humanos, por exemplo, nos centros de detenção, né? E tudo relacionado à questão da saúde, né? O confinamento, a falta de acesso à água potável, a falta de acesso a artigos de higiene pessoal, falta de remédio para as crianças, falta de atenção às mulheres grávidas, atenção à saúde integral, alimentos estragados em mau estado, né? Imigrantes detidos como se fossem criminosos, não contempla as necessidades particulares, crianças mescladas com adultos, né? Fotos fazendo as necessidades nos corredores, né? Não tem uso dos banheiros, colchões infectados com pragas, né? Casos de tortura, uso de quartos de castigo, tratos cruéis, atos de discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, extirpação de úteros de mulheres. Tudo isso aconteceu e todo mundo viu. E até agora, nada se fez e muitas coisas continuam acontecendo nas fronteiras, né? E os imigrantes que não conseguem entrar estão no limbo, na sujeira, dormindo nas ruas, na pandemia. Então, quanto vale a saúde de um imigrante? Quanto vale a saúde de um indivíduo desse? Né? Como o professor Eduardo falou, quem queremos que entre? Né? Quem são os selecionados? Por quem devemos chorar? Quem merece o nosso luto? Quem são os grupos que podem ou não entrar? Então, quando da morte do menino turco, a Europa abre e depois fecha também. Né? Então, quantas crises precisam acontecer e quantas vezes a imprensa precisa colocar a palavra crise para que as sociedades se amedrontem, né, e criminalizem o imigrante. Então, a palavra crise também é muito pertinente em diversas ocasiões para fazer que o ser humano se torne um corpo descartável. É um pouco duro, mas, infelizmente, a gente não vive uma realidade fácil, nem para a gente, nem muito menos para esses peregrinos cansados que buscam um lugar para estar e se deparam com uma fronteira, e quando encontram um centro de acolhida público, não está com as mínimas condições de higiene adequadas. Enfim, isso queria comentar, porque eu acho que é importante quando a gente fala de refugiados, a gente está na militância, né? A gente não pode fugir dessas denúncias, dessas violações, né? Porque são pessoas que estão aí clamando e pedindo para que alguém as escute. Bom, eu agora passo a palavra para Bianca, abrir aí para quem quiser comentar ou conversar com o professor. Mas antes eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo. Eu acho que a palestra foi muito clara e muito objetiva. E eu também queria agradecer porque a partir da palestra dele eu pude perceber que, de certo modo, eu também estudo refúgio e saúde.
porque eu não me identificava enquanto alguém que estudava esse tema. Porque, professor, eu estudo as imigrações forçadas na relação México-Estados Unidos e a partir das crianças e como isso impacta, a migração forçada impacta na vida das crianças e dos jovens no México. Crianças que são oriundas de países como Guatemala, El Salvador e Honduras. E eu estudo, de certo modo, o aspecto psicológico disso. E eu nunca me vi como alguém da área da saúde, como que eu também estou estudando essa relação entre refúgio, migrações forçadas, né, e saúde. Só pude perceber isso através da sua palestra. Então, muito obrigada mesmo. Que eu acho que foi muito esclarecedora a sua palestra. E, a partir disso, eu vou abrir para o debate. Então, quem tiver dúvidas, pode escrever no chat. Dúvidas, comentários, agradecimentos. E também eu gostaria de fazer uma pergunta inicial. Uma pergunta mais geral mesmo. Que é em relação a quais são os desafios para estudar, para pesquisar refúgio e saúde. É isso que eu gostaria de saber. Bom, a literatura cresceu muito, né? Nós partimos nessa questão de abordar a saúde, primeiro, por revisões sistemáticas da literatura. Esse é um caminho inicial importantíssimo. Qualquer projeto de pesquisa deve se basear nas lacunas que o estado da arte te aponta, né? Você, hoje em dia, você tem acesso gratuito a bases de dados bibliográficos que te dão essa chance de, com chaves de busca bem elaboradas, você chegar a conhecer o que já foi publicado, não é? E nessas publicações, fazendo uma boa seleção, você identificar o que os autores principais da área, os periódicos principais do campo, apontam como lacunas de conhecimento e desafios. Essa é uma primeira, para quem quer entrar, fazer pesquisa empírica ou não nesse campo, esse é o primeiro caminho. Foi o que a gente fez. O que a gente fez, e dois exemplos foram aqueles dois artigos que eu mostrei inicialmente, né? Depois a gente queria buscar dados que a gente analisasse, e não apenas revisasse a literatura. Então você parte, num segundo momento, para encontrar lugares onde você possa recolher esses dados, muitas vezes já colhidos, já coletados, não com objetivos de pesquisa. O exemplo mais forte disso, e eu não detalhei durante a exposição, esperando a conversa, é a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, não é? A Caritas, ela passou a ter esse papel de acolhimento de refugiados durante a ditadura militar brasileira dos anos 70, em que você tinha ditaduras no cone sul da América do Sul, né? Disseminadas, Chile, Argentina, Uruguai, né? Paraguai também, e muitos desses refugiados, eles passavam pelo Brasil. O objetivo não era morar no Brasil, que aqui o mar não estava para peixe também, né? Nós tínhamos uma ditadura assassina também, mas era um caminho para tentar chegar à Europa, por exemplo, ao Canadá, não é mesmo? Então, o cardeal Dom Eugênio Salles, à época, era o cardeal primaz do Rio, ele deu abrigo e colocou como missão da Caritas, que é uma organização internacional ligada à Igreja Católica, ele deu assistência na surdina a centenas de refugiados desses países das ditaduras do Cone Sul. Ele alugava apartamentos na área ali do Catete, Flamengo, Botafogo, em torno do Palácio São Joaquim, né, onde é a sede da Arquidiocese do Rio, não é? Ele fez esse trabalho. E a Caritas, então, eu não sei como é que é esse trabalho da Caritas em outros países, não tenho conhecimento, gostaria até de ter. Mas aqui no Rio e no Brasil em geral, ela passou a ter essa função de acolher perseguidos imigrantes forçados. Então, ali perto da UERJ, da nossa UERJ,
os migrantes que querem solicitar refúgio, que chegaram, têm um acolhimento inicial, tem algum dinheiro para primeiras despesas, tem ajuda para preencher formulários de solicitação de refúgio à Polícia Federal, são encaminhados para aula de português, quando é o caso, não é? O apoio da UERJ. Tem uma série de acompanhamentos e ajudas, né, para essa sua chegada, durante esse período de chegada ao Brasil. E existem formulários que estavam acumulados desde 2000 e quanto, João? Desde 2010, não é? Faz só assim, ó. Pois é, lá de 2010 e tal, a gente estava em papel, em pastas, né, empoeiradas lá dentro do espaço exíguo que eles dispõem ali na Rua São Francisco Xavier. Nós, então, começamos um trabalho de coletar esses dados, que a gente chama de dados secundários, porque a gente não entrevistou pessoas, a gente foi examinar formulários já preenchidos, mas com isso a gente envolveu a criação de um método de coleta de dados, a gente treinou bolsistas de iniciação científica, não é? Os nossos pós-graduandos, João e Raquel, treinaram vários bolsistas, e houve um controle de qualidade muito rigoroso. Então, foi um treinamento de pesquisa para recolher os dados disponíveis. São sujeitos à crítica, uma série de insuficiências, mas era o que havia lá e nunca havia sido analisado. Mais de 10 anos de dados acumulados, não é? E a gente vai dar um retorno à Caritas, vamos oferecer a eles um banco de dados com toda essa informação informatizada, com instruções de como acessar cada variável, etc. Então, esse foi o segundo passo. Evidente que, para quem quer fazer pesquisa, eu estou tentando estender a resposta a você, porque pode ser do interesse também de outros alunos. Existem certamente outras instituições, no Rio e em outros estados, que têm informações disponíveis, que acumulam dados sobre solicitantes de refúgio ou migrantes forçados. Em São Paulo isso é mais forte que no Rio, mas você tem algumas organizações não governamentais de proteção a direitos humanos. A gente ainda não teve ainda fôlego para ir atrás e saber que dados eles têm. Mas é possível que tenha informações relevantes que possam ser analisadas. Mas esse foi um passo, analisar dados secundários já disponíveis. Um terceiro passo que a gente começou ano passado, e nós tivemos que adaptar nossos planos em função da pandemia, foi coletar diretamente com migrantes forçados, com migrantes, através de contato direto, entrevistas, né? Questionários. O projeto teve que ser reformulado em função da pandemia para se tornar um inquérito online, e temos 2 mestrandos, também com a ajuda de bolsistas de iniciação científica, através das redes sociais, tentando fazer em sistema de bola de neve contatos, e já acumulamos, nos concentramos nos migrantes venezuelanos, porque o trabalho anterior ajudou a que identificássemos a especificidade de vários grupos nacionais, e com uma massa atual de migrantes venezuelanos, nós resolvemos fazer esse inquérito entre imigrantes venezuelanos. Então, isso está em andamento, já chegamos a quase 200 entrevistas, por indicações progressivas e acesso a grupos de Zap, grupos de Facebook, etc., né? Onde estamos estudando aspectos da trajetória migratória, da qualidade de vida e da saúde. Então, isso vai gerar, no mínimo, as 2 dissertações de mestrado, mais 2 artigos, e temos a ideia de que esse método de coleta de dados primários, ele se estenda na medida em que a gente possa encontrar as pessoas após o fim da pandemia, fazer entrevistas diretas, não é? Além disso, nós estamos explorando também essas relações Covid, migração,
emergências de saúde pública internacional, que é objeto do João, doutorando aqui presente, que está elaborando seu projeto. Então, eu te dei alguns exemplos de métodos e caminhos diferentes para chegar a identificar questões relevantes, lacunas de conhecimento. Uma fonte importante, eu acho até que a gente não explorou ainda suficientemente, é ir na aba das cátedras Sérgio Vieira de Mello, que fica no site do Acnur, e lá existe um catálogo de teses, dissertações e outras produções acadêmicas. É possível ver o que essas 27 cátedras, que dobraram de número num espaço de 5 anos, não é? O que eles andam estudando, o que eles andam pesquisando. Isso é uma coisa muito útil de fazer. Existe uma série de newsletters de quem quiser entrar no Google Grupo da Cátedra, até sugiro que a Érica replique o grupo que ela tem, do Labime, para o grupo da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Lá estão postadas muitas publicações do Acnur, da Organização Internacional de Migrações e de várias Refugees International. Existem uma meia dúzia de grandes organizações que tratam do tema do refúgio. Então, o primeiro caminho é conhecer a realidade. Conhecer a realidade, os principais desafios que a literatura demonstra e as lacunas que existem que podem ser exploradas para se colocar mais um tijolinho nessa construção. Obrigada, professor. Obrigada pelas indicações. Eu gostaria agora de ler um comentário-pergunta do Jean Bart. Ele escreveu aqui no chat assim: os eventos adversos em saúde são usados como pretextos para tomar medidas extremas em relação à imigração. Estou realizando sobre imigração e vigilância sanitária em zonas de fronteiras. Como abordar esse tema, visto que vivemos numa época de pandemia? Vários países fecharam suas fronteiras e muitos imigrantes se encontram presos em diversas fronteiras, como a fronteira. Essa pergunta está no chat. Um problema. Estou ligado? Estou. Esse é um problema seríssimo, seríssimo. E eu mencionei que a pandemia está levando a essas limitações de mobilidade, não é? Muitas vezes de forma xenofóbica, de forma arbitrária, piorando a situação já precária desses migrantes forçados. A pandemia e como é o nome da pessoa que escreveu? O nome Jean Bart David. Ok. Jean Bart David. Ok. Tem toda a razão. E está falando de uma experiência vivida por ele numa área de fronteira. Esse problema eu não tenho um conselho, nem uma resposta na ponta da língua, não. A pandemia está impondo situações muito indesejáveis, de todo tipo. E essa é uma das situações muito indesejáveis. A gente espera que, passando a pandemia, a gente possa retomar com mais vigor a ideia de acolhimento e de proteção aos migrantes forçados. Sim, o João Roberto Cavalcante, ele também escreveu no chat um comentário assim, muito interessante. Ele diz assim: editais de financiamento para estudos de migrações e saúde são raros também. Sem financiamento, não é possível fazer pesquisas mais elaboradas e coletar dados mais robustos para analisar. Exato. O João, esse doutorando, o João, que eu mencionei, e ele tem toda a razão. A gente teve a sorte de ter um pequeno financiamento da FAPERJ para um projeto da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, com muitos cortes, cortaram mais da metade, era um projeto de infraestrutura, a gente está na dúvida hoje se
é o caso de propor novamente obra e tal. A gente tentou mudar isso para custeio, para financiar mais pesquisas, mas temos essa dificuldade de todo tipo, da escassez. Nós arriscamos em 2019 um projeto que está beneficiando a cátedra. Alguns grupos estão recebendo uma pequena ajuda para fazer pesquisa, mas isso é gota no oceano, de fato, e a gente deveria, no âmbito das cátedras, aí é uma sugestão para a nossa coordenadora, professora Érica, que leve esse assunto para o grupo das cátedras, no sentido de haver, em algum momento, um reforço da proposta de um edital voltado para migrações forçadas, para as agências de financiamento. Foi muito oportuno o comentário do João nesse sentido. Eu acho que fica aqui um recado para a gente se comportar ativamente nesse assunto e permitir, então, que mais pesquisas, que mais alunos possam desenvolver pesquisas nesse. Eu acho que nós temos ainda uma pouca mobilização, talvez no Brasil, em relação a essa proposta. Que tem uma vivência ou uma maior prática, tradição de fronteiras, como é o caso, por exemplo, dos colegas que eu trabalho mais, que são os mexicanos, que têm as fronteiras norte e ali estão, durante décadas, recebendo aquelas populações. Então, estão constantemente com vários especialistas de diversas áreas trabalhando nessas questões. Então, acho que o Eduardo está certíssimo, a gente precisa se mobilizar. De fato, a imigração ela é um tema muito latente, ela é um tema muito, muito bem visto. Eu acho que ela tem que ser introduzida nas áreas acadêmicas, inclusive não como um tema marginal, Eu, por exemplo, o meu doutorado foi em estudos migratórios, Aqui a gente tem uma dificuldade de ter disciplinas, até mesmo na área de humanas, de histórias, que trabalhem o tema ele é muito transversal, ele passa muito timidamente, e os estudos migratórios, ele tem teorias, ele tem uma profundidade, ele já tem uma trajetória em diversos campos de conhecimento, Eu falo da história, mas tem outras áreas com muito mais antiguidade, inclusive que a história reelaborou e ressignificou. Então, eu acho que é importantíssimo, essa soma, que a imigração é uma área interdisciplinar, com certeza, onde todos somam, a área de letras, psicologia, medicina. Então, é pensar isso também em cursos de extensão, que é algo que eu também venho tentando projetar e somar esses aprendizados e esses conhecimentos, dentro do espaço universitário, porque eu acho que quanto mais pessoas estudando e se interessando pelo tema, também mais ações a gente consegue empreender, porque sempre há essa possibilidade de sair, do gabinete para a ação, para implementar também outras atividades com esses grupos. Bianca? Sim, eu gostaria também de ler alguns agradecimentos feitos pela Angerlin Rangel, que é venezuelana. Ela diz que ela agradece, pela palestra e diz que essas informações são muito valiosas. Obrigada, Angerlin. E eu também gostaria de fazer mais uma pergunta. Se fosse possível, é claro, professor. Eu gostaria de perguntar, de saber, na verdade, um pouco como é, de forma comparada, como é a situação, como é a questão
da saúde pública para os refugiados aqui no Brasil e em outros países aqui da América? Será possível responder essa pergunta? Uma forma mais comparada mesmo. Olha, isso depende muito dos sistemas de saúde que vigoram em cada país. Existem países com uma rede de proteção social que inclui sistemas de saúde universais, gratuitos ou semi-gratuitos, públicos, em que nessas situações os migrantes são também beneficiados. Vários países da Europa têm um estado de bem-estar social, Escandinávia, na Alemanha, né, em outros países, onde os migrantes se beneficiam da existência desse sistema. No Brasil, por exemplo, nós temos o SUS, é o maior sistema público de acesso universal existente em países das nossas dimensões. Acontece que ele está sofrendo muito com as políticas de anos recentes, de subfinanciamento, de sucateamento. E isso prejudica também, além de prejudicar a população brasileira como um todo, prejudica os migrantes, né? Então existe uma correlação muito forte entre o que acontece para a população geral e o que vai acontecer para os migrantes. Existem situações muito específicas que podem ser mencionadas, assim, a ONU, o Acnur, por exemplo, mantém um programa específico para refugiados palestinos na faixa de Gaza, onde diretamente lá existem abrigos e acampamentos, assentamentos, em que diretamente se provém assistência material e assistência médica. Mas isso é raro. Existem situações de emergência, não é? Existem organizações que fazem isso, como os Médicos Sem Fronteira, e vão para áreas de alta vulnerabilidade, conflitos, e dão uma assistência específica. Mas isso são coisas episódicas, que dão um certo alívio a problemas urgentes, imediatos, mas, em geral, se pode dizer que essa assistência a migrantes e a refugiados está muito na dependência dos sistemas que servem às populações como um todo em cada país. E isso varia muito. Tem países muito bem servidos e tem países, o país mais rico do mundo, até hoje não tem um sistema público universal. A maior fonte de falências individuais, decretação de falências individuais nos Estados Unidos, são as despesas de saúde. Para quem não tem plano, vai ter que fazer uma cirurgia de emergência, tem que vender a casa, o carro, tudo. Depois para pagar a conta hospitalar, né? Então, há essas variações todas. Entendi, professor, perfeito. Obrigada. Eu tenho uma outra pergunta no YouTube do professor Walter Aló. Ele pergunta assim: professor Eduardo, pelo que vemos na condução da pandemia, é exagero dizer que a medicina é um campo reacionário e elitista, distante da sociedade. A formação dos médicos deveria ter disciplina de ciências sociais e humanas? Ele pergunta. Eduardo, o Walter, ele é doutorando aqui da UERJ, né? Trabalha com exílios e exatamente com essa rede de solidariedade do Cone Sul, né? Com o Clamor e com o CARI, enfim, só para você saber que é nosso colega aí também que trabalha com a questão das migrações, mas o período do exílio. Ok, Walter, obrigado aí pelo seu comentário, pela sua pergunta. Eu vou dedicar uns 3 minutinhos a comentar isso. Eu fui criado, quando entrei na Faculdade de Medicina, eu logo me engajei no Instituto de Medicina Social da UERJ. Era uma costela que tinha sido recentemente removida da Faculdade de Medicina para criar um instituto à parte. O professor Américo Piquet Carneiro bancou essa operação e houve o professor Ézio Cordeiro, que hoje dá o nome ao nosso instituto, falecido recentemente, foi um dos pioneiros em trazer para o ensino médico as ciências sociais. Na medida em que se compreendia
no campo da medicina social internacional, da medicina preventiva, da medicina comunitária, da saúde pública, os aspectos biológicos não davam conta de explicar e de resolver processos de adoecimento nas populações humanas. Foi lá que eu me criei, foi lá que eu fui monitor durante 5 anos, e lá que eu fiz mestrado e onde eu fiz concurso em 1983. Lá estou no departamento de epidemiologia. Isso é na área de saúde coletiva. Eu militei na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, uma das vice-presidências. Então, a saúde pública brasileira e a saúde coletiva, ela incorporou essa visão multidisciplinar e mais olhando a população em toda a sua complexidade. A medicina, em geral, a medicina clínica, ficou para trás. Houve uma ênfase muito grande nos métodos diagnósticos sofisticados, mas ainda assim houve um impulso grande em governos passados nas redes de atenção primária, na medicina de família. Isso deu um impulso a que novas gerações de médicos que queriam se aproximar de uma realidade mais populacional pudessem ter campo de trabalho. Isso aconteceu. Acontece que, agora, durante a pandemia, que é o que você está se referindo, houve, como se diz na política, um racha, né? E houve atitudes muito irresponsáveis da parte de algumas lideranças médicas que tinham sido eleitas para entidades médicas e que foram omissas em relação a vários absurdos. Os tais tratamentos precoces, não comprovados cientificamente, a falta de uma pressão para que o Brasil tomasse as providências para dispor de vacinação suficiente e precocemente. Isso tudo teve a cumplicidade de vários dirigentes de associações médicas. Aparentemente, isso está se revertendo, pelo menos em parte. Houve recentemente um manifesto de dezenas de sociedades de especialidades médicas propondo o banimento desses tais tratamentos precoces, porque, afinal de contas, agora não é só que não são eficazes, está se demonstrando que eles podem levar à morte, complicações, arritmias. Tem gente tendo que transplantar fígado por causa do tal remédio, da ivermectina. Então, isso tudo está provocando um reboliço na área médica, bastante intenso, gerou esse manifesto. A Academia Nacional de Medicina, que é centenária, tem tido um papel positivo, tem feito reuniões e manifestos tal, aprovando o que deve ser aprovado, que é o apoio às medidas de distanciamento social, ao auxílio que permita com que as pessoas, emergencial, com que as pessoas possam ficar em casa, e o estímulo a que a vacinação se dê de forma muito mais rápida do que está sendo feito agora. Então, existem divisões dentro da classe, por assim dizer, a categoria profissional entre médicos. Existe uma divisão bastante acentuada. E tenho a impressão, e torço para que isso ocorra, cada vez mais gente se afaste dessas teorias conspiratórias, desse negacionismo, dessa falta de compromisso com a população. Eu torço para que seja uma tendência que se torne majoritária e que não demore muito tempo. Mas o que você mencionou é parte da realidade, e uma parte muito prejudicial da realidade que a gente está vivendo. Obrigada, professor Eduardo. Até o momento não temos mais perguntas. Eu aguardo mais um pouco, professora? Bom, são 3h30, a gente tinha combinado mais ou menos isso, né? Acho que estamos cumprindo. É que tempo de tela, com mais de 1h30, as pessoas começam a apagar suas câmeras.
Eduardo, o professor Eduardo não é historiador. Quem fala muito é historiador. Evento com historiador, olha, se a gente bota uma mesa com 2 pessoas, é um problema. Ó, tem gente rindo. É um problema porque no virtual a gente não consegue ter que desligar o microfonezinho. Não quer largar o microfone. Então, vocês são mais comedidos. Os medicinas são mais discretos, porque os historiadores, 2 horas, a gente tem que desligar o microfone. É pouco. Não, eu comento que de certo trato, a expressão não é boa, porque está sendo mal usada, de guerra cultural, né? Mas há uma guerra cultural que eu acho a ser travada na academia, que as coisas terem horário para começar e para terminar. Não é? É uma coisa singela. A gente tem que ter um horário para começar e tem que ter um horário para terminar. Simples assim. Mas eu também estou de acordo, eu acho que ainda mais nesse formato virtual, realmente é cansativo, e as pessoas já vêm de atividades de manhã, algumas vão continuar agora à tarde, enfim, os compromissos são muitos, né? Então a gente tenta fazer com que otimizar esse tempo, né? E eu acho que tivemos aqui um acesso excelente, né? 53 pessoas no momento, tivemos 60 e poucas pessoas até durante 1 hora e tanto de evento, então foi ótimo, né? E acho que podemos concluir essa nossa primeira tarde de pesquisas migratórias com a cátedra, que creio que foi muito satisfatória. Vou passar a palavra para a Bianca concluir. Depois, Bianca, eu dou a palavra final, sim, e acabamos, tá bom? Ótimo. Então, eu só gostaria de agradecer ao professor Eduardo mais uma vez pela presença e pela disponibilidade. E eu também gostaria de agradecer à professora Érica pelo convite. Eu queria dizer que foi um desafio, mas que eu fiquei assim, muito feliz pelo convite e também por todo o evento. Estava muito nervosa, confesso. E agradeço também toda a equipe do Labinho. É isso. Obrigada, Bianca. Nós é que agradecemos, né, Eduardo, tê-la aqui conosco, né, a gente está sempre aprendendo com os nossos alunos, renovando, né, eles nos fazem renovar também a cada dia o nosso aprendizado, né, então isso é super importante. Então, agradecer a todo mundo, né, que está aqui, João, obrigada, que eu já conhecia, quer falar alguma coisinha, João? Está quietinho, não? Outro momento, né, você vem. E agradecer, então, ao professor Eduardo, tá? E a nossa próxima atividade da cátedra, que já está agendada, é o dia 7 de abril, que vai ser com o professor, o coordenador da Cátedra Federal da Universidade Federal de Roraima, que vai trazer o tema sobre os venezuelanos, que é um tema muito quente, né, e necessário para a gente conversar aqui. Então é isso. Agradeço muito ao professor Eduardo e dizer que foi ele também que me introduziu na cátedra, né, foi ele que me buscou, foi ele que me levou pela mão, né, e eu também sou muito grata por esse convite. É isso. Então, cuidem-se muito, sigam os conselhos do professor, do médico, né? Isolamento. Muito cuidado. Eu queria fazer esse comentário finalíssimo. De fato, a situação está crítica e é preciso redobrar os cuidados. Ok? Os jovens que supostamente estavam protegidos, mais protegidos de uma doença grave, isso mudou. Todo mundo está acompanhando o noticiário. Então, vamos segurar a onda e o lockdown é para valer. Tá? A gente vai sair dessa, mas é preciso
muita resistência, muita resiliência para sair bem. Mais ainda, tá bom? Ação para você. Obrigado. Érica, muito obrigado. Não, nós é que agradecemos, professor. Obrigada por essas palavras. É importante as palavras de um cientista, de um professor da UERJ, reconhecido, especializado. Então, a gente está aqui no ambiente acadêmico, né? Então, nós, mais do que nunca, mais do que ninguém, acreditamos na ciência e seguimos à risca aí essas recomendações. Até breve. Todos, até breve. Tchau.